Olá, meu nome é Larry, dos canais da Verdade com Larry. Hoje temos o nosso simbolista, o nosso grande colaborador, Arnaldo Lucchesi, que vai falar sobre o budismo tibetano e a física das partículas. Esse interessante título que vamos descobrir o que é com o Arnaldo. Arnaldo, olá, tudo bem com você? Olá, Larry, tudo bem? Nesse especial do Pensando Oculto, eu gostaria de falar um pouco sobre as correlações entre o budismo tibetano e a física das partículas ou física quântica. Pode continuar, Arnaldo, por favor. Para começar, eu creio que é importante fazer um resumo sobre a origem do budismo tibetano, que é uma das correntes de pensamento budista que se originaram a partir dos ensinamentos de Buda, como ficou conhecido o príncipe Siddhartha Gautama na antiga Índia, ou Mahabharata no original sânscrito. O budismo tibetano é um ramo do budismo Mahayana que se desenvolveu no Tibete ao longo dos séculos. É a religião dominante do Tibete e é também praticada na Mongólia, no Nepal, no Butão e em outras partes do mundo. O budismo foi introduzido pela primeira vez no Tibete no século VII d.C., pelo rei tibetano Songtsen Gampo. Este convidou dois mestres budistas da Índia, Shantarakshita e Padmasambhava, para ensinarem o budismo no Tibete. Shantarakshita estabeleceu o primeiro mosteiro budista no Tibete e Padmasambhava ajudou a subjugar as divindades e espíritos locais. O budismo floresceu no Tibete durante os séculos 8 e 9 d.C. No entanto, no século 10 d.C., houve um período de perseguição ao budismo no Tibete. Esse período é conhecido como Idade das Trevas do budismo tibetano. O budismo foi reavivado no Tibete no século 11 d.C. pelo mestre budista indiano Atisha. Atisha fundou a escola Kadampa, do budismo tibetano, que ainda hoje é praticada. Outras escolas do budismo tibetano que se desenvolveram durante esse período incluem as escolas Sakya, Nyingma e Kagyu. No século XV d.C., foi fundada a escola Gelug, do budismo tibetano. Atualmente, a escola Gelug é a maior escola do budismo tibetano e o seu líder, o Dalai Lama, é a figura religiosa mais importante do Tibete. O budismo tibetano teve uma profunda influência na cultura e na sociedade tibetanas. Moldou a arte, a arquitetura, a literatura e a música tibetanas. O budismo tibetano também tem desempenhado um papel importante na política tibetana. No século XX, o Tibete foi invadido pela China. O governo chinês suprimiu o budismo tibetano e tentou assimilar o povo tibetano à cultura chinesa. No entanto, o budismo tibetano continua a ser uma força vital na sociedade tibetana. Segue-se uma breve cronologia dos principais acontecimentos da história do budismo tibetano. Século VII d.C., o budismo é introduzido no Tibete pelo rei tibetano Songtsen Gampo. Séculos 8 e 9 d.C., o budismo floresce no Tibete. Século 10 d.C., período de perseguição ao budismo no Tibete. Século 11 d.C., o budismo é reavivado no Tibete pelo mestre budista indiano Atisha. Século 15 d.C., é fundada a escola Gelug do budismo tibetano. Século 20, o Tibete é invadido pela China. Atualmente, o budismo tibetano é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. Trata-se de uma tradição rica e diversificada, que oferece uma vasta gama de ensinamentos e práticas. É importante notar que o budismo tibetano e a física das partículas não são a mesma coisa. O budismo tibetano é uma tradição religiosa, enquanto que a física das partículas é uma disciplina científica. No entanto, as duas tradições partilham alguns paralelismos interessantes, e há um interesse crescente entre cientistas e budistas em explorar esses paralelismos.
Eis alguns exemplos específicos de como o budismo tibetano e a física de partículas se cruzam. Interligação. No centro da filosofia budista tibetana está a ideia de que todas as coisas estão interligadas através da energia ou prana, que pode ser manipulada para alcançar os resultados desejados. Esse conceito alinha-se de perto com a física quântica moderna, que afirma que tudo na natureza existe simultaneamente como partículas e ondas. Também sugere que podem existir múltiplos universos lado a lado, cada um influenciando os outros em algum nível, através do emaranhamento quântico ou efeitos de não localidade. Ao compreenderem esse princípio subjacente, os praticantes acreditam que podem aceder a níveis de consciência mais elevados para obterem sabedoria sobre os mistérios da vida e, em última análise, tornarem-se seres iluminados que transcenderam as limitações físicas, como a própria morte. O princípio da incerteza. O princípio da incerteza afirma que é impossível conhecer a posição e o momento de uma partícula com perfeita exatidão. Isso deve-se ao fato de o ato de medir uma dessas propriedades afetar inevitavelmente a outra. No budismo tibetano, isso é visto como um reflexo do fato de a realidade não ser fixa ou absoluta, mas sim fluida e dinâmica. Superposição quântica. A sobreposição quântica é um fenômeno que, em uma partícula, pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isto é semelhante ao ensinamento budista de que a realidade não é fixa e objetiva, mas sim fluida e dinâmica. Emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é um fenômeno em que duas ou mais partículas estão ligadas entre si de tal forma que partilham o mesmo destino, mesmo que estejam separadas por uma grande distância. Isto sugere que existe uma profunda interconexão entre todas as coisas, mesmo ao nível subatômico. No budismo tibetano, isso é visto como uma manifestação do princípio da originação dependente. A natureza da luz. A luz é um fenômeno muito estranho. Pode se comportar tanto como uma onda, como uma partícula. Isso sugere que a realidade não é simplesmente feita de objetos discretos, mas sim de um campo de energia que pode manifestar de diferentes formas. No budismo tibetano, isso é visto como um reflexo do fato de a natureza última da realidade estar para além da nossa compreensão. A natureza da realidade. O budismo tibetano ensina que todos os fenômenos são vazios de existência inerente. Isso significa que eles não existem independentemente de nossas mentes ou uns dos outros. Tudo é interdependente e interconectado. A física das partículas também descobriu que a realidade não é tão sólida e separada como poderíamos pensar. As partículas subatômicas estão constantemente a interagir umas com as outras e com o ambiente que as rodeia. Podem também estar em vários estados ao mesmo tempo. O papel do observador. Tanto o budismo tibetano quanto a física quântica enfatizam o papel do observador na criação da realidade. O budismo tibetano ensina que a nossa percepção da realidade é moldada pela nossa mente e que podemos mudar a nossa experiência da realidade mudando a nossa mente. A física quântica demonstrou que o ato de observação pode colapsar a função de onda de uma partícula e determinar o seu estado. O efeito do observador ocorre quando o ato de observar uma partícula afeta o seu comportamento. O colapso da função de onda é um fenômeno da mecânica quântica em que uma partícula subatômica pode estar em vários estados ao mesmo tempo, até ser observada. Uma vez observada, a partícula colapsa para um único estado. Isso sugere que o observador desempenha um papel na determinação do resultado de um acontecimento. Isso é semelhante ao ensinamento budista de que as nossas mentes criam a nossa realidade. Interdependência. O budismo tibetano ensina que todos os fenômenos são interdependentes.
Isso significa que eles não podem existir independentemente uns dos outros. Tudo está interligado e surge da dependência de outras coisas. A física das partículas também descobriu que tudo está interligado. As partículas subatômicas estão constantemente a interagir umas com as outras e com o ambiente que as rodeia. A prática budista da meditação é semelhante ao processo quântico de observação, na medida em que ambos podem influenciar o resultado dos acontecimentos. Grato pela atenção da nossa audiência, eu espero que essa breve comparação entre uma antiga tradição oriental e a ciência moderna tenha trazido um pouco mais de compreensão a respeito da vida e da realidade na qual estamos inseridos. É com você, Larry. Arnaldo, muito grato pelo seu estudo. Você tem alguma opinião particular sobre o tema, na sua vida, na questão simbólica? Bom, eu acredito que dois extremos, dois polos, né, estão se unindo. Há muito tempo atrás, houve uma tradição antiga que observava a realidade e escrevia essa realidade ao seu modo, de acordo com o pensamento, de acordo com o espírito da época. Então, tudo isso ficou codificado em livros, em rituais, em ensinamentos secretos, etc., etc. Depois de milhares e milhares de anos, a civilização vai evoluindo, surge a ciência, a tecnologia, e, por incrível que pareça, a ciência moderna está interpretando a realidade da mesma forma que as antigas tradições o faziam. A única diferença é a de linguagem, né? Que a linguagem atual, ela reflete o pensamento atual, os costumes, etc., etc. Então, dois polos, dois extremos estão se unindo novamente. As antigas escrituras religiosas e os textos científicos modernos. Ou seja, tudo acaba sendo uma questão de tradução. Ah, interessantíssimo. Você acha que esse momento pode ser uma abertura para a chamada futura nova era? A chamada era de Aquário? Sim, porque no caso, por exemplo, uma antiga escritura budista, se ela for estudada, compreendida por um cientista, por um monge, que também se interessa por ciência, essa linguagem religiosa, litúrgica, antiga, termos antigos, eles podem ser substituídos pela nomenclatura moderna, né? E um texto antigo, né? Ele pode ser reinterpretado e explicar com detalhes o que acontece com um determinado fenômeno físico. E aí você acredita que nessa interação do antigo com o novo, você abre para uma nova consciência que está relacionada àquilo que se fala tradicionalmente, atualmente, sobre a era de Aquário, sobre a nova era? Isso, nós temos agora, vamos dizer, uma religião científica que é ao mesmo tempo uma ciência religiosa. Ok. Importante esse seu final, hein? Polêmico, inclusive. Ciência religiosa é muito forte, hein? Certo. Tem debates aí sobre isso, coisas, inclusive, complicadas. Mas eu estou muito feliz com essa sua qualidade de, enfim, de estudo, de pesquisa e até de interpretação, na verdade, do universo em volta, tá? Muito obrigado, Arnaldo. Canal Verdade com Larry te agradece muito. Foi um prazer. Vocês que estão aqui assistindo, continuem nos seguindo nos canais A Verdade com Larry. Até mais. Até mais.